Qual é o legado que vocês vão deixar para os seus netos? Vamos falar sobre isso? Olá, meu nome é Silene Macedo, para quem não me conhece, sou psicóloga e agora eu venho conversar aqui com vocês sobre o legado que vocês, avós, vão deixar para os seus netos. Eu tenho recebido alguns avós na clínica, interessante que os avós estão agora, vindo para a clínica para conversar sobre suas vidas, sobre questões existenciais, sobre o próprio envelhecimento, né? E alguns desses avós têm conversado comigo sobre seguintes frases: eles não me procuram em relação aos netos, né? Não me procuram, não conversam comigo, não ligam para mim. E aí eu te pergunto, quem é o adulto da relação? O adulto da relação são vocês, os avós, eles são netos, nasceram muito depois de vocês. A gente ter um legado com os nossos netos exige sacrifício, exige atenção, exige passeios, comunicação. Quem faz o vínculo com o neto é o avô, não é o contrário. Então, a gente precisa realmente olhar para esses nossos netos e deixar esse nosso legado para eles, que isso vai ser muito importante porque vai ser para o futuro. No futuro, essas crianças vão lembrar dos avós, no futuro vão lembrar das histórias, vão lembrar das histórias de família. Isso é extremamente importante porque eles vão passar adiante. Eles vão aprender a ser avós conosco. Olha que interessante. Nós vamos deixar isso de herança, inclusive herança espiritual. Não é muito incomum que algumas crianças falem para a gente nos consultórios que aprenderam a rezar com os seus avós, principalmente com a vovó. Então, chega lá na hora de dormir, a vovó conta aquela historinha de Papai do Céu e vai falar com ele sobre a espiritualidade, os anjos da guarda. E isso é outra herança importante que os avós deixam para os seus netos, herança espiritual. Esse é o impacto que vocês deixam para os seus filhos, para os seus netos. Para os seus filhos também, né? Afinal, quem agrada os filhos agradam os pais, não é verdade? O avô, quando ele tem envolvimento com o neto, alguns avós dizem que eles trabalham muito mais com os netos do que quando estavam trabalhando. Antes eles tinham muito mais tempo do que hoje, como avós. Então, alguns velhos, alguns idosos, algumas pessoas que já envelheceram, né? Enfim, chegam na aposentadoria, ficam ociosos, não sabem o que fazem, entram em depressão. Não, os netos. Neto pode ser um grande trabalho para os avós. Se vocês quiserem realmente deixar esse legado para os seus e perceberem o propósito que vocês têm com isso, vocês não ficam um dia sem trabalhar. Os netos nos dão vida e nós damos as nossas experiências e as histórias de família. Quais são as vantagens que nós temos hoje como avós? Os avós hoje são mais saudáveis, os avós estão mais jovens, os avós ainda trabalham, os avós são pessoas muito ativas na nossa sociedade. As desvantagens são aqueles avós que, como são mais ativos e ainda trabalham, têm menos tempo para os seus netos. E isso é uma desvantagem realmente importante, mas que cabe o olhar para isso e fazer algo para que essa desvantagem, minimalize essa desvantagem e maximize a vantagem de ser avó em tempos em que os avós são muito mais inteiros, são mais jovens e são realmente pessoas aí ativas na sociedade. Não é? Outra desvantagem ainda dos avós seria a mobilidade. Então tem avós, como a gente, hoje em dia, os nossos filhos, por exemplo, vão para fora do país, moram em outros lugares, ou os próprios avós viajam ou moram em outros lugares, ou mesmo do Brasil, estados do Brasil, somos avós à distância. Então, como avós à distância, precisamos pensar como fazer
para estar próximos dos nossos netos, né? É possível, muito. Ainda mais hoje que a gente pode falar com os nossos netos através de vídeos, então fazer brincadeiras mesmo pelos vídeos, e claro, visitá-los toda vez que possível. Isso realmente é complicado, mas mesmo assim você consegue sanar essa dificuldade se você tiver realmente interesse no seu neto. Um dia desse eu estava vendo uma pesquisa que 20% dos avós têm de fato relacionamento com seus netos. 20%. É muito pouco. A gente pode fazer muito mais por eles. Quando a gente faz pelos nossos netos, fazemos por nós, pelos nossos netos e pelos nossos filhos. Avós que envelhecem e que se queixam das dores, dos problemas que tiveram na vida, que são muito negativos, eles acabam ficando na dor e não aproveitando essa maravilha que é viver realmente com seus netos e experienciar com eles toda a vivacidade de uma pessoa que está chegando agora no mundo, na verdade. Uma outra questão são aqueles avós que estão desistindo da vida, já estão realmente pensando em momentos de morte. Isso também fala contra esse papel de avô. E também aqueles avós que só querem passear, se divertir, querem fazer coisas maravilhosas, irem para o exterior. Isso é muito válido, óbvio, né? As pessoas querem realmente viver suas aposentadorias, então vivenciar esse período de aposentadoria, maravilhoso, ok, mas não deixar de levar então os seus netos para Disney, por exemplo, se podem, né? Então assim, a gente tem que pensar nesse momento realmente único que nós temos com os nossos netos nascendo, para a gente ressignificar as nossas vidas e tirar muito proveito disso, por que não? E dar muito, muito para os nossos netos e para os nossos filhos, porque afinal, se a gente conseguir ajudar a ficar com os netos, os nossos filhos vão se sentir felizes em poder dar uma saidinha, ir para o cinema, fazer alguma coisa. Eu tenho uma amiga que uma vez por semana ela deixa os avós vêm visitar os netos e ela sai com o marido, vai fazer alguma coisa, vai jantar, enquanto o avô fica ali, ó, sozinho com os seus netos, se divertindo e trocando, e é uma maravilha, ela gosta muito dos avós também. E tenho também uma outra amiga que faz musculação, uma avó inteirona, cheia de músculo, e eu pergunto, nossa, como você tá bem, né? Eu enfatizo como ela está bem na academia, como ela é assídua, e ela diz, preciso fazer musculação para correr atrás do meu neto. Então veja como a gente pode transformar o envelhecimento em algo tão legal para a prosperidade, inclusive. É isso que eu gostaria de falar com vocês hoje e me despeço aqui. Peço para vocês, por favor, ativarem o sininho, compartilharem o vídeo. E eu gostaria também que vocês mandassem as suas histórias para mim, para que eu pudesse lê-las aqui no canal. Vocês podem falar sobre suas dores e sobre seus amores, que eu vou gostar muito de ler aqui no canal e trazer um pouquinho aqui de vocês para a gente aqui, para passar aqui para as pessoas que assistem o canal. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.